O Brasil ocupa mais da metade de toda a América do Sul. Essa imensidão de território abriga espécies raras e plantas que chamam a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Mas como nossa legislação busca proteger esse rico patrimônio? E não é só o poder público. Eu, você e toda a população também temos obrigação de zelar pelos recursos naturais. Acompanhe agora. O Brasil ocupa mais de 47% de todo o território da América do Sul. Possui mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área. Nosso ecossistema é rico. Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Zona Costeira e Pantanal. Além disso, é o maior país tropical do mundo. Em nossa fauna e flora há um grande número de plantas e animais. E a Constituição brasileira é clara. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas de quem é a obrigação de defender e preservar essa riqueza no presente e nas gerações futuras? Eu acho do governo federal, né? O governo federal devia investir mais, que o meio ambiente já está chegando já pedindo socorro, né? De todos. Que cada um tivesse com esses papeizinhos aí, tivesse consciência que esses papeizinhos vão entupir bueira daqui a pouco, ninguém poderia mais fazer isso. As pessoas, porque elas que precisam da respiração, né? Aí tem a fotossíntese, a flora, a fauna, né? O governo tem que ajudar, tem que dar condição da pessoa jogar a coisa no lixo, né? O artigo 225 da Constituição é muito claro. Ele diz: todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Todos, poder público e sociedade. O cidadão tem o dever de proteger o meio ambiente, seja na sua vida privada, reciclando lixo, separando, não desperdiçando, não poluindo, seja enquanto integrante do poder político. Ou seja, o Estado tem o dever também de combater eficazmente, produzir leis, contratar pessoas para coibir o crime ambiental, coibir o dano ambiental. Então é um dever de todos, a Constituição determina isso, proteger o meio ambiente. E quando se trata de legislação, o Brasil é considerado um dos países mais avançados do mundo. Normas que têm o objetivo de garantir a preservação da terra, da fauna e da flora. Algumas delas. Vamos começar pela década de 80, quando foi editada a norma que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Depois veio uma lei sobre as áreas de proteção ambiental. Criou as estações ecológicas, que são unidades de preservação. Em 1998 vieram as regras sobre crimes ambientais, que estabelecem também as punições. O novo Código Florestal de 2012 não mudou essas leis. Em termos gerais, apenas permitiu ajustes. Mas e na prática? Como o poder público tem agido? Para fazer cumprir essas leis, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, promove algumas ações. Cabe ao Instituto desenvolver, por exemplo, pesquisas sobre a conservação de espécies e pode também exercer poder de polícia ambiental. Antes, a gente coordena as ações na Reserva Biológica da Bufari, que é um dos maiores tabuleiros de tartaruga de água doce do Brasil. E a gente tem dados suficientes demonstrando claramente que a eficiência da nossa fiscalização nas praias de desova, com o número de filhotes que tem aumentado ano a ano nas solturas de filhotes da tartaruga da Amazônia, que é uma espécie ameaçada de extinção, e lá na região amazônica é muito procurada para consumo. Então a gente tem demonstrado que com a ação fiscalizatória a gente está contribuindo fortemente para a reprodução dessa espécie e a manutenção dela nas bacias do rio, nos rios da bacia amazônica. Que em algumas regiões a tartaruga não é encontrada mais. É um animal muito procurado realmente, pelo tamanho, chegam a pesar 60 quilos cada animal daquele. E o comércio é muito forte ainda na região do estado do Amazonas, no Pará, na bacia amazônica, na região amazônica como um todo. No Brasil existem alguns bons exemplos a serem seguidos. A ONG Ipoema é um deles. O Instituto funciona nesta chácara no Distrito Federal e mostra práticas de sustentabilidade, que têm feito a diferença, como, por exemplo, explorar os recursos naturais com responsabilidade. Todos trabalham aqui com a ideia da permacultura. Vamos entender esse conceito. O conceito ele vem da junção de duas palavras, cultura e permanente.
E cultura, quando a gente fala na permacultura, não é a cultura no sentido agronômico, que fala da cultura do feijão, a cultura do milho. A gente está falando da cultura humana, cultura lato sensu, né? Ou seja, qual é o nosso conjunto de hábitos, como a gente faz para viver nesse planeta. A proposta da permacultura é que a gente resolva os problemas da nossa própria existência de uma forma que possa ser permanente. Permanente como sinônimo de sustentável, né? É algo que possa perdurar ao longo do tempo. Resolvi ver de perto como a ONG conseguiu transformar a teoria em prática, aqui mesmo na chácara. O primeiro lugar que eu conheci foi o chamado minhocário. Se eu tenho umas minhoquinhas tratando isso, a gente transforma em humus, que é o melhor adubo orgânico que existe. E 1 quilo de humus vale R$1. Então, a gente está queimando lixo, a gente está queimando dinheiro, né? Ao passo que a gente podia produzir o melhor adubo que existe na natureza, que é o humus de minhoca. E esse adubo, esse humus de minhoca, a gente pode usar em qualquer plantação? Em qualquer planta. Pode plantar no alface que você vai comer. E o que dizer do banheiro seco? É um uso exatamente normal. A única diferença é pós-uso, que em vez da gente apertar a descarga ou puxar a cordinha, a gente vai pegar uma porção de serragem e vai jogar. Essa é a nossa descarga. E aí a única coisa que muda no hábito é que a gente tem que lembrar sempre de não fechar a tampa. Descobrir novos meios para uma relação melhor de custo-benefício. Reutilizar, reciclar o que for possível e poupar energia. Para o juiz federal do Paraná, Anderson Furlan, esses conceitos mostram que a sustentabilidade é sempre o melhor caminho. O futuro aponta que nós certamente deveremos caminhar para a sustentabilidade, ou seja, promover uma tecnologia capaz de produzir mais com menos área. Vejam vocês, há alguns anos, os Estados Unidos produziu em um ano algo como 200 milhões de toneladas de milho. E a produção agrícola brasileira total, naquele período, foi 100 milhões de toneladas de grãos. Veja, 200 milhões de toneladas de milho, uma safra que não foi recorde nos Estados Unidos, para 100 milhões de toneladas de grãos, uma safra recorde no Brasil, sendo que a área cultivada no Brasil era muito superior à área americana. Na verdade, quando acontece isso, o produtor é que sai ganhando, que o produtor consegue produzir mais a baixo custo, porque é muito mais barato desmatar do que investir em tecnologia, do que em preparar melhor o solo, do que usar materiais mais sofisticados. É muito mais barato desmatar e plantar. A agricultura de alta extensão, como era a plantation no século XIX. Por isso que hoje o mundo caminha para um maior investimento em tecnologia, para uma diminuição da área cultivável com uma maior produção de alimentos.